Agora a gente segue aqui falando também de outros assuntos, inclusive este outro, né, assunto aqui bem importante, este anúncio que acabou repercutindo muito na terça-feira, né, ontem, foi o recuo ali do governo ao desistir de mudar a regra que isenta impostos das remessas internacionais entre pessoas físicas no valor de até $50. Essa decisão, ela acabou acontecendo por conta de uma grande repercussão negativa que acabou sendo gerada, né, principalmente ali com muito impacto, inclusive nas redes sociais, mas um movimento muito impopular para a imagem do governo. O fim desta isenção, ela faz parte, ou fazia, vamos dizer assim, né, parte de um plano do próprio Ministério da Fazenda de enfrentar esta sonegação de impostos, segundo a própria Receita Federal, ali, uma sonegação que gira em torno de 8 bi ano em relação ao comércio eletrônico por meio das plataformas estrangeiras. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele acabou ali prometendo uma solução administrativa, assim que ele chamou, né, que deve ser apresentada. Ele se comprometeu que seja até maio, né, até o próximo mês, para tentar então corrigir as distorções que ainda permitem falhas ou que permitem a grupos econômicos entrarem no comércio brasileiro eletrônico em condições mais vantajosas, sem pagar impostos. Mas essa também é uma medida bastante, né, polêmica, Felipe, porque inclusive são pontos ali que desagradam, né, parte geral da população. Houve uma grande pressão, muito pela imagem, até parece que foi o próprio pedido do próprio presidente em dar esse recuo para tentar achar uma outra solução, pelo menos como o próprio Haddad disse, né, uma medida aí administrativa para essa situação. Desagrada o varejo, que nós vamos falar mais ainda, inclusive, sobre isso, mas a gente vê aí, né, exatamente outra vez um anúncio que se volta atrás, mais um ponto que a gente sempre falou aqui em relação a esse governo, né, essa falta de estratégia, desse estrategista que olha para os fatos. Muitas vezes o governo ele faz um anúncio, depois precisa recuar. Aconteceu com Carlos Lupe quando veio com a taxação ali, né, o colocando a canetada em relação ao limite do teto para o empréstimo do consignado, teve que recuar. A própria questão da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, que faz um anúncio passando por cima da Petrobras, depois não recua, mas também não dá sequência. Então a gente vai vendo que desta vez, mais uma vez, a força ali da medida popular, ela acabou pesando mais para a preocupação aí do governo Lula. Pois é, uma medida que não precisava ser tomada, porque entre idas e vindas acabou continuando a mesma coisa que era antes. Então já existia uma legislação vigente sobre essa isenção de importação até $50, pessoa física. As pessoas jurídicas são sim tributadas e quem faz o tipo de importação acima, inclusive, desse patamar já era tributado. Então, houve uma proposta, uma sinalização de que haveria algum tipo de tributação. Claro que teve repercussão negativa. O interessante é que houve repercussão negativa entre o eleitorado, entre a população em geral. Mas houve uma visão muito positiva por parte dos varejistas. Inclusive, sim, eu me lembro que na época que isso foi colocado, né, nos dias que isso foi colocado, o setor de varejo reagiu muito bem no mercado financeiro. As empresas, principalmente Via, Magalu, que acabam concorrendo diretamente, até as próprias varejistas de moda que concorrem muito fortemente com empresas chinesas, essas empresas acabaram tendo ganhos na Bolsa de Valores justamente porque parecia haver uma equidade de tratamento entre as brasileiras e as estrangeiras. Agora, né, com essa volta atrás, as empresas varejistas podem sofrer com algum problema. Inclusive, ontem mesmo no pregão, elas já começaram a sentir problema.